Ora bem, portanto temos este votímetro para fazer, ok? O seu partido ideal, este teste visa avaliar o seu posicionamento político e comparar o seu posicionamento em relação aos partidos portugueses. Em cada questão será confrontado com uma afirmação e será pedido para escolher qual é o nível de concordância. Os resultados mostram o posicionamento relativamente aos vários partidos portugueses e o grau de semelhança das respostas em relação a cada partido, medido pela soma dos desvios absolutos em todas as respostas do teste. Ok. Este é outro, este é um, acho que é mais fiável. Foda-se. Desculpem. A gestão privada tende a ser mais eficiente que a pública, pelo que os cuidados de saúde devem ser prestados por privados com financiamento público. Não. Aliás, eu discordo. Então, isto não me está a deixar ir para ali? Olha. Não consigo. Não me deixa ir para aquele ecrã. Ah, ok, já está. Ora, discordo parcialmente. Epá, eu acho que deve ser complementada. Mas a gestão privada, não sei se é mais eficiente que a gestão pública. Epá, discordo parcialmente, I guess. Os subsídios de desemprego generosos desincentivam a procura de trabalho e a criação de empresas e acabam frequentemente por ajudar por causar mais danos do que benefícios no longo prazo. Não sei se concordo com isto. Ainda não, David, vamos ver a seguir. O governo deve usar impostos e regulações ambientais para combater as alterações climáticas. Sim. A regulação económica protege os consumidores e trabalhadores, mas é frequentemente excessiva, sufocando a economia e o empreendedorismo. Epá, sim, concordo. Totalmente sim. Em regra, reduzir o IRC tem poucos impactos positivos no investimento e na competitividade internacional. Discordo totalmente. Os subsídios dirigidos aos mais necessitados podem muitas vezes criar dependência do Estado a ser contraproducentes no longo prazo. Epá, honestamente sim, criam, mas eu não acho que façam mal, honestamente. Portanto vou dizer discordo. Na maioria das circunstâncias, o comércio livre melhora o bem-estar de todos os países envolvidos. Sim. Concordo. Ah, dá, desculpem, my bad. Dá. Se uma indústria nacional anteriormente forte sofrer com a concorrência internacional, o Estado deverá apoiar ou protegê-la. Epá. Imaginem. Sim. QB. Depende do nível de ajuda, mas sim, concordo parcialmente. O uso recreativo da cannabis deveria ser proibido. Discordo. Não basta atingir igualdade de oportunidade entre sexos e etnias, é necessário garantir a igualdade de resultados, nomeadamente através de cotas permanentes no setor público e privado. Não, isto é estúpido. PNR, exatamente, Joana, é isso mesmo, sem dúvida, sem sombra de dúvida que é isso que vai acontecer. Já vai. Calmex. Vou fazer isto. A religião deve ser mantida totalmente fora das escolas públicas. Epá. Eu acho que deve ser... Epá, honestamente, eu vou dizer que concordo, parcialmente. Eu já ponho. Chama-se votímetro.app. Eu concordo. Ter uma religião dominante e culturalmente relevante é crucial para a coesão social de um país. Discordo. Parcialmente. Ter comunidades no país com culturas diferentes enriquece sempre a sociedade sem pôr em causa a cultura nacional. Concordo parcialmente. A imigração deve ser fácil, pois a grande maioria dos imigrantes procura construir uma vida melhor para si, em harmonia com a população nativa e por contribuir positivamente para o país. Epá, é assim, eu concordo com isto, mas eu acho que de ser fácil... Isto depois tem muito... Isto tem muito... Vamos ver agora, João. Não há história nem filosofia sem religião. Epá... Não sei se concordo inteiramente com isso, Fábio, sinceramente. Isso não existe porque de facto a religião está muito ligada à história. Mas não tens como saber se isso é real, bro. Se realmente não há história nem filosofia sem religião. Não sei se isso é um bocado perigoso, é um conceito um bocado perigoso. A população nativa contribui positivamente para o país. Epá, é... Eu estou um bocado em common, eu estou um bocado em neutral ground aqui, sinceramente. Investir em avanços tecnológicos como fontes de energia limpa, eficiência energética e veículos elétricos é a melhor forma de combater as alterações climáticas e proteger o ambiente. E não reduzir o consumo. Eu acho que é ambas, mas sim, também concordo. Os custos sociais da inteligência artificial excederão em muitos benefícios. Pá, eu tendo a concordar com isto. Totalmente não, mas parcialmente. O progresso social e político sustentável advém de líderes fortes e esclarecidos, não do diálogo e do compromisso entre as diferentes partes de uma sociedade. É pá, discordo.
É essencial que numa democracia existam mecanismos fortes de controlo entre os diferentes poderes, mesmo que isso torne o sistema político mais complexo, opaco e a responsabilização mais difícil de determinar. Concordo. A liberdade de expressão deve ser protegida, mesmo quando causa angústia a minorias oprimidas. Não. Pá, é assim, contra símbolos nacionais, desde que não incita violência. Causa angústia. É pá. Neutro. Eu acho que não deve ser dirigida a minorias, mas pá, mas também isso depois depende. É que estas perguntas são muito ambíguas, meu. Isto tem muito que se lhe diga, há muitas nuances para isto. É mais importante garantir que criminosos e corruptos são apanhados e punidos do que garantir que inocentes não são injustamente perseguidos. Deus me livre, claro que não. Discordo totalmente. O ato claramente, presunção de inocência sempre. A melhor maneira de resolver questões diplomáticas complexas, como o conflito Israel-Palestina, é a comunidade internacional capacitar organizações internacionais como as Nações Unidas. Também concordo com isto. As alianças militares com países que partilham valores semelhantes, como a NATO, são a melhor forma de garantir uma paz duradoura, mesmo que isso signifique ser arrastado para uma guerra, no pior dos cenários. Epá, eu concordo. Estar integrado numa União Europeia mais forte seria benéfico para Portugal a longo prazo, mesmo que a curto prazo isso possa acarretar custos em algumas matérias, como na política agrícola e de pescas. Concordo. É possível encontrar soluções para problemas como as alterações climáticas e a evasão fiscal internacional através de políticas nacionais, sem cooperação e... Não, discordo. O que é que me vai aparecer? Fogo ainda mais! Faça o teste completo. Oh, Jesus. São bués. Ainda não. E LBE vimos de manhã, mas chegada ainda não. As parcerias público-privadas não são um instrumento útil para o país, mesmo que sejam bem negociadas e fiscalizadas. É pá, porque claramente tem ao cagando a cu. Imagina, eu acho que a longo prazo, se continuar a investigação a este ritmo, muito possivelmente vamos ter muitas consequências. Pá, já estamos a ter no setor da arte e etc. E mesmo até em termos de vídeos manipulados e o caraças, a inteligência artificial é um problema nessas áreas, estás a ver? E estamos no início. Pá, eu não sei até que ponto é que... Vou-vos dar o link, desculpem. Já estou à web para vos dar o link. Vou por aí. As parcerias público-privadas não são um instrumento útil para o país, mesmo que sejam bem negociadas e fiscalizadas. Discordo. Existem várias infraestruturas e empresas que devem permanecer públicas para serem estratégicas para a soberania do país. É assim, eu concordo com isto parcialmente. Há determinados setores em que era benéfico para Portugal que elas continuassem a ser públicas. Mas não sei se consigo dizer que concordo parcialmente. Não, eu concordo parcialmente. É crucial que a trajetória da dívida pública seja controlada, mesmo que isso implique cortes no investimento público, salários públicos e nas despesas sociais. Neutro. Reduzir proteção laboral daria mais incentivo à contratação, dinamizando a economia e a criação de emprego. Não. Discordo. O governo deve utilizar incentivos fiscais para influenciar decisões de consumo ou investimento com fins estratégicos. Ok. Mesmo que isso resulte num sistema fiscal mais complexo. Sim, concordo. Em geral, o setor privado toma melhores decisões de investimento outra vez que o Estado, que raramente sabe onde aplicar recursos fiscais. Isto aqui em Portugal é real. Não significa que no resto. Gostaria de fazer. O grande Zé está a fazer um? Não sei se não é este. Se calhar é este até, o do Zé. Eu sou assim. Mas isto é da câmara também. Eu estou muito branco por causa da câmara. Eu não estou assim tão branco. A câmara é que faz isto. Se eu vos der aqui um sépia, agora vou ficar amarelo. Querem ver? Olhem aqui. Olhem, pimba. Ou seja, eu posso sempre ajustar isto minimamente, mas não. Estão a ver? Assim está mais próximo. Mas pronto, vai ficar branco. Ih, meu Deus, parece toda a cor da parede, credo. Bom. Sim. O IRS devia ser menos progressivo para atrair e reter pessoas talentosas com rendimentos mais elevados e melhores qualificações. Eu também acho que o IRS devia ser menos progressivo. Grandes heranças devem ser tributadas porque o zero deste é estúpido. Em regra, à medida que aumenta a carga fiscal, a atividade económica é cada vez mais desincentivada, concordo. A economia europeia continua demasiado fragmentada e deverá convergir para um verdadeiro mercado único, a fim de ser competitiva com os Estados Unidos e a China.
Concordo. A União Europeia deve ter em conta considerações. Para mim acabava-se a soberania de todos os países e virávamos uns Estados Unidos da Europa. Isso era a minha. Isso era o meu sonho. Estou a brincar. É só para revoltar os nacionalistas. A União Europeia deve ter em conta considerações geopolíticas e estratégicas em vez de negociar livremente com todos os países, independentemente dos seus valores e políticas. Discordo parcialmente. Trabalhar e criar empresas em qualquer país da União Europeia devia ser mais fácil, mesmo que isso implicasse abdicar de algum controle sobre as leis económicas e laborais nacionais. Eu concordo com isto. A prostituição devia ser legalizada e regulamentada, concordo. A eutanásia devia ser proibida, discordo. As sociedades deveriam ter mais em conta o bem-estar dos animais, mesmo quando isso ameaça tradições nacionais, concordo em absoluto. É fundamental que as escolas eduquem as crianças sobre a diversidade da experiência humana, incluindo questões como discriminação racial, de género ou sexual, para construir uma sociedade mais justa e empática, concordo. O Estado deve ser tolerante em relação a religiões minoritárias no país, também concordo. A Igreja desempenha um papel positivo e importante. Logo não deve pagar impostos. Discordo. Eu acho que desculpem lá, lamento. Não sei se isto vai ofender alguém. Eu andei numa faculdade privada que pertence à Igreja e sinceramente não acho que faça sentido eles não pagarem impostos. É uma parvoíce. Elas não querem. Pois então, mas elas não querem, isto não é o ponto. Eu acho que deve ser legalizado para não haver tanta criminalidade nesse sentido, no sentido de não haver tantas irregularidades e haver malta a explorar mulheres nesse, percebes? É mais nesse sentido que eu acho que deva ser legalizado. Mas pronto. Não é correto estigmatizar um grupo social, mesmo que uma minoria desse grupo esteja associada a comportamentos impróprios ou ilegais. Concordo totalmente. Os imigrantes devem ser obrigados a aprender a língua do país de acolhimento, mesmo que cumpram as suas leis. Obrigados eu acho que é um bocado extremo, mas que deviam aprender sim. Portanto, parcialmente. Os imigrantes não devem ter os mesmos direitos legais e cívicos. Isto é estúpido. O impacto social das redes sociais é mais negativo do que o positivo. Concordo, parcialmente. Deveríamos apostar em organismos geneticamente modificados. Explorar outras formas de engenharia genética. Eu não conheço muito bem isto, portanto vou só dizer que sou neutro. Não vou responder. A Europa devia apostar mais em energia nuclear, sim. A separação de poderes políticos é mais importante do que a rapidez nas decisões políticas. Sim. É importante que os funcionários da administração pública estejam protegidos das pressões políticas, mesmo que isso torne reformas da administração pública mais difíceis. Sim. O sistema político do meu país necessita de uma revisão profunda, já que as instituições políticas do meu país não podem ser reformadas e melhoradas. A Constituição deve proteger direitos individuais sem discriminar minorias, independentemente da vontade da maioria. Concordo. O Governo deve tentar regular os meios de comunicação social para garantir que notícias falsas não se propagam. Isto o Governo regular meios de comunicação social dá-me um bocado de confusão. Eu acho que deve ser uma entidade independente a fazer esse trabalho, não o Governo. Portanto, é que isto é perigoso, o Governo regular a comunicação social. O principal objetivo do sistema prisional devia ser punir severamente para dizer não. Devia ser requalificar e reintroduzir os indivíduos na sociedade de forma favorável. Algumas liberdades nunca deverão ser comprometidas, mesmo temporariamente, e mesmo face a eventos extraordinários como uma guerra ou uma pandemia. Aqui eu discordo, sinceramente. Eu acho que há liberdades que têm que ser comprometidas em caso de desastres e etc. A União Europeia não deveria ajudar países democráticos e liberais contra a agressão de países autocráticos, tanto a nível económico como... A União Europeia não devia ajudar países democráticos e liberais contra a agressão de países autocráticos, tanto a nível económico como fornecendo apoio militar. Eu acho que deviam ajudar. Não estou a perceber. Isto está um bocado mal formulado. Concordo? Não concordo. Como é que eu volto atrás? Ok. Devia ajudar. Discordo totalmente. Está certo, sim. Sanções económicas são uma boa forma de condenar atos de política externa dos quais discordamos e de promover os valores do país internacionalmente. Eu acho que as sanções económicas não fazem grande coisa, mas também não vejo outra maneira de dissuadir os países de andarem a fazer merda. Portanto, concordo. A adesão à União Europeia foi benéfica e uma maior integração europeia é desejável, mesmo que isso implique uma maior transferência de soberania nacional. Concordo.
A emissão de dívida europeia é um passo importante e desejável na integração europeia futura. As nações desenvolvidas não têm uma obrigação moral de acolher refugiados que fogem do seu país por questões... Discordo. Ok, respondi a 59. Veja o resultado. Já sabia. Já sabia que isto me ia acontecer. Eu estava mesmo a ver que isto me ia acontecer. Eu já sabia. Pronto, sim, certo. Está tudo correto. Então, mas e não há mais? PAN e L. Ok. Portanto, volta em primeiro, 80%. Ok. PAN em segundo. E ela em terceiro. O que é isto? Juventude Popular Portuguesa? O que é isto? PS. Ok. PS, RIR, LIVRE, AD, Bloco de Esquerda, CDU, Nova Direita, PCTP, ADN e Chega. Mano, para mim está ótimo este questionário. Juntos pelo Povo. Eu acho que nem conheço esse partido, meu. Honestamente. Ah, é o dos madeirenses. É o do Élvio. É o partido do Élvio. É o partido do Élvio. Não são comunistas, malta. É o do Élvio. São os madeirenses. Vamos falar do Pipi? Eles acho que são dissidentes. Alec, obrigado pelo sub, man. Thanks. Eles não são dissidentes do PSD. Eu acho que sim. Não são. Pá, Volt, PAN e L. Acho que está bom, meu. Tipo... do PS, ok. Pronto, Partido Socialista. O RIR, LIVRE. AD, ok. Certo. Então, olha, estes estão todos com mais de 70%. Portanto, se forem a ver, eu até estou super ao centro. Isto faz todo o sentido. Só no BE começamos a ir para os 60, CDU 50. Mano, para mim, este questionário, estes resultados, estão 100% de acordo com as minhas ideias. 100% de acordo. Olha, este votímetro foi o melhor que eu fiz até hoje. Sinceramente. Feliz 25 de Abril para vocês também. Estão 100% de acordo tipo, com as minhas ideias. 100%. Imaginem, eu não discordo da política do PS social. Eu discordo é da atuação do PS nos últimos anos. E o mesmo se passa com a AD. Tipo, eu tenho muitas ideias em concordância com a AD e com o PS. Simplesmente não gosto é da atuação do PS nos últimos anos. Só isso. Por isso é que me impede de votar neles. Claramente. Mas claro, o LIVRE também ali bem qualificado. Eu estou um bocado... não é qualificado, é classificado. O que é que eu estou a dizer, meu? Sim, faz sentido. Acho que este questionário faz todo sentido. Está ótimo. Espectro político. Progressista. Ok. Pronto, faz sentido. Isto é conservador. Pois eu sou zero conservador. Portanto, claro que faz sentido. Eu sou super centrista, na realidade. Eu estou literalmente no meio. Sou mais para o progressista, mas estou entre a direita e a esquerda. Portanto, faz todo sentido. Portanto, sou um progressista de centro. Faz todo o sentido para mim. Que é o que o Volt é, na realidade. Olha, muito giro. Gostei muito, malta. Isso é PSD. Nem por isso. PSD está mais para o lado conservador e é mais direita. Se forem ver aqui. Eu sou a bola azul. Ok. Então eu sou um progressista de direita. É isso? Sou um progressista de direita, pelos vistos, segundo este questionário. Ok. Pronto, sou um progressista de direita. Mas um progressista... Isto ainda é centro, na verdade. Se vamos a ver, isto ainda é meio centro. Isto está muito próximo... Está muito próximo do centro, para não ser centro. Olha, e o Chega, curiosamente, está menos à direita do que a IL. Não é que não. Em termos de políticas de economia... Eles até são bem... Têm muitas medidas meio de esquerda, portanto. Economia direita, social são mais de esquerda, principalmente direitos humanos e animais contra o aborto e eutanásia. Pronto, é como eu, tal e qual. Portanto, sim, é exatamente isso. Sou progressista de direita. É muito a minha cena. Muito bem. Sim, senhor, olha, gostei deste questionário. Um obrigado. Foi a Inês do Volt que me enviou. Disse que estava curiosa com as minhas respostas. E, portanto, agradecido à Inês por me ter enviado este questionário, que até agora foi o melhor que eu fiz, sinceramente.